Deus, amém. Vamos abrir a nossa Bíblia em 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 18. 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 18. A mídia mantém na NVI. Amém? Estou projetando aqui. Projetar. Tem que ligar o data show. Quem achou, diga amém. Quem não achou, diga misericórdia. Tem gente que ainda não achou ainda. Amém. Assim diz a palavra de Deus. Assim fixamos os olhos, não naquilo que se vê, mas no que não se vê, pois o que se vê é transitório, mas o que não se vê é eterno. Amém? Feche seus olhos, curve sua cabeça. Senhor, nesse momento, Pai, estamos aqui, Senhor, diante de Ti, Senhor, na Tua casa, Pai. Te pedimos, Senhor, venha falar conosco, Senhor, não aquilo, Senhor, que queremos ouvir, mas aquilo, Senhor, que Tu tens, Senhor, do Teu alto e sublime trono, Senhor, para nossas vidas, Pai. Que, Senhor, não viemos sair, Senhor, da mesma forma que entramos, Senhor, mas viemos sair daqui renovados, Senhor, transformados, Senhor, pelo Teu poder e pela Tua glória, Deus. É que eu te peço e te agradeço. Amém. Amém. Paulo, ele fala assim: assim fixamos os nossos olhos não naquilo que vemos, mas naquilo que não vemos, porque aquilo que vemos é transitório e aquilo que não vemos é eterno. E eu faço uma pergunta: onde será que estamos fixando os nossos olhos nesses dias? Será que hoje tem muito falado em inflação, né? Será que a gente tem colocado nossos olhos na inflação? A comida está muito cara, a gasolina está muito cara. Hoje eu abasteço, para vocês terem uma ideia, hoje eu abasteço em Marabá. Como eu tenho que fazer serviço para lá, eu abasteço lá, rodo aqui, quando volto lá, completo o tanque lá, porque lá ainda encontra 6,05, aqui está uns 6,40 à vista, né? Se for o cartão, acho que é 6,70, alguma coisa assim. Ou será que nós estamos fixando nossos olhos na política? Política externa, Estados Unidos, Donald Trump, taxando todo mundo aí? Ou será que estamos fixando os nossos olhos no horóscopo? Será que ainda tem gente que consulta isso? Na minha época de escola, eu me lembro que principalmente as meninas andavam no caderno e tinham a questão do horóscopo e consultavam. Fevereiro, aquário, e vai ter isso, vai ter aquilo. Na rádio tinha isso também, né? Tinha isso muito na rádio. E será que os nossos olhos estão fixos nisso? Paulo, ele fala em duas situações, ele fala em 2 pontos, vou colocar aqui 2 pontos de vista, que é aquilo que se vê, mas é transitório, é passageiro. Isso que você está vendo, eu aqui você está vendo, um dia eu vou passar. Não vou estar aqui, eu espero que demore bastante tempo ainda, mas um dia eu vou passar. Eu brinco que quando eu estou no avião, antigamente eu tinha medo de andar em avião, do avião cair. E algo colocou no meu coração, e eu falo com toda a humildade, eu sempre fui uma pessoa muito obediente aos meus pais. E eu acredito no que Deus colocou ali nos mandamentos: honra teu pai e a tua mãe, porque os teus dias se prolongarão na terra. E quando eu entro no avião, eu falo: Deus, é o seguinte, eu honrei muito meus pais, eu honro até hoje, então acho que esse avião não cai hoje. Então tenho muito tempo para viver ainda, mas um dia eu passo. E isso, Paulo está nos falando sobre isso. E ele fala também daquilo que não se vê. E o que não se vê é eterno, tá? Isso que a gente não vê, aquilo que a gente não vê com nossos olhos naturais. Amém? Quando Paulo fala, mas o que não se vê é eterno, ele está apontando para a certeza da fé. Certeza da fé. Hebreus capítulo 11, versículo 1 e 2. NVI ainda. Tem como projetar? Olha que Paulo fala: ora, a fé é a confiança daquilo que esperamos e a certeza das coisas que não
vemos, pois foi por meio dela que os antigos receberam bom testemunho. Fé, ele fala que é a certeza das coisas que esperamos. É a certeza daquilo que esperamos. O que você tem esperado hoje? Amém? Isso é fé. Depois a gente vai entender um pouquinho, porque fé, ele vem do grego chamado pistes. Não é alpistes, não, é pistes. Segura essa palavra que mais tarde a gente vai entender um pouquinho ela. Mas a etimologia dessa palavra, a transcrição dela se chama pistes, tá? E Paulo fala, pode continuar com o versículo aqui, não precisa tirar não. Pois foi por meio dela, não, anterior. Ora, a fé é a confiança daquilo que esperamos. Vamos parar bem aqui. A fé é a confiança daquilo que esperamos. E eu pergunto para vocês, o que vocês têm esperado esses dias? Eu não sei se de repente uma promoção, eu não sei se de repente um carro do ano, eu não sei se de repente uma casa, mas ele fala que é a confiança. Essa versão aqui está meio estranha, mas na minha está na certeza, mas vamos continuar na confiança aqui. Esperamos e a certeza das coisas que não vemos. Essas coisas que não vemos são coisas espirituais, não é com os olhos naturais, tá? Imagine só, você está imaginando construir uma casa. O Léo está construindo uma casa. Eu fui até lá um dia acompanhar, vi na parte da base da casa ainda. Ainda estava na base não, ainda estava fazendo a parte de terraplanagem ainda. Mas no pensamento dele, ele já imagina essa casa construída, né, Léo? Eu acho que ele acorda, hoje a vida dele, ele acorda e dorme pensando na casa dele o mais rápido possível que ela possa estar construída. Mas na Bíblia King James diz que a fé é aquela substância que falta na nossa vida, porque há uma diferença entre crer e ter fé, e a gente vai entender um pouquinho qual é a diferença entre elas. Exemplo de fé, em Hebreus capítulo 11, versículo 3, projeta aí. Pela fé entendemos que o universo foi formado pela palavra de Deus. É pela fé que a gente acredita. Não é pelo que o cientista fala. Não é pelo que o teu professor de faculdade fala. Você não é o primo do macaco. Eu já vi muito isso. Somos os primos do macaco. E não é isso. Como é que você vai rebater isso? Com fé, com a sua fé. A minha fé me diz que Deus criou todas as coisas. O universo foi criado pela palavra de Deus. Em Gênesis ele diz, haja luz e houve luz, haja porção de terra, de mar, haja divisão entre os céus e a terra. E para podermos compreender isso, a gente precisa ter fé. É difícil acreditar. É difícil de chegar para um amigo teu, para um amigo meu e dizer, cara, foi Deus que criou tudo isso. Foi Ele que fez os animais. Foi Ele que criou tudo que existe hoje. Mas só conseguimos justificar isso pela fé. E eu vou trazer aqui alguns pontos sobre a fé. O primeiro dele é trazer à existência as coisas que não existem como se existissem. Olha só. Trazer à existência coisas que não existem como se existissem. Romanos capítulo 4, versículo 17. Como está escrito, eu constituí pai de muitas nações. Pode passar próximo. Diante disso, Abraão creu em Deus, aquele que dá vida aos mortos e chama as coisas que não existissem como se existissem. Para aí, pode deixar projetado aí. Abraão creu, se tornando um pai de nações. Essa foi uma palavra para Abraão. Paulo está explicando que Abraão creu nessa palavra. Agora imagine, Abraão ele mudou o nome dele e passou a ser chamado pai, Abraão, pai de nações, significado. Agora imagine as pessoas olhando para ele assim, cara, olha lá vem o pai de nações e não tem um filho.
Lá vem um pai de uma geração que já está velho. Será que vai vir alguma coisa daí? Mas o Deus que chama à existência coisas que não existem, falou isso para ele. E ele fala para você também aqui essa noite. Amém? Deus criou a terra. Vocês acreditam que Deus criou a terra, criou tudo com apenas uma palavra? Não existia. E ele fez existir. Abraão creu nessa palavra. Assim como às vezes temos promessas nas nossas vidas, que foi declarada sobre a tua vida, e você precisa crer e enxergar nessa promessa. Eu me lembro que desde criança, na época que eu ainda era da Assembleia de Deus, a gente tinha muito essa questão, o Delano pregou semana passada sobre os profetas, né? Existem profetas e existem profetadas, né? Então, profecias e profetadas. Mas até que na minha época de criança, eu recebi algumas profecias, e eu vi depois de adulto essas profecias se cumprirem na minha vida. Muitas delas se cumprindo na minha vida. E parece coisa boba, né? Mas eu me lembro que uma irmã chegou para mim, para minha mãe, na verdade, falou assim: ó, eu vejo teu filho, tá, andando de avião, com mala e tudo, andando de avião e viajando daqui para cá. E teve uma época realmente que eu viajei muito de avião, ficava viajando muito de avião, e me lembrei daquela palavra que foi dito. E eu vi a promessa de Deus se cumprir na minha vida. E hoje eu tenho promessas ainda que eu guardo até hoje. Eu estava conversando com um amigo meu ontem, por telefone, e eu me lembrei de uma promessa que foi entregue a mim. E eu sou uma pessoa que eu sou muito relutante para a promessa. Se a pessoa vier com... Eu fico com aquele negócio, me dá uma agonia, vamos dizer assim, me dá aquela agonia, porque eu acho que Deus me colocou esse dom de... Delano pregou semana passada para a gente tentar, para como a gente deve identificar, né? Mas parece que comigo é automático. Quando a pessoa começa a falar, aquilo parece que não entra no meu coração. Uma vez entrou um profeta lá em casa, em Barcarena, falou tanta coisa. Eu falei para Vanessa, não entrou isso no meu coração. Não entrou. E realmente não aconteceu até hoje. Eu gosto até de brincar que uma certa vez chegou um profeta. Eu, na verdade, cheguei na casa dela e tinha um profeta. E esse profeta, ele só fixava os olhos dele em demônio. Ah, eu vi um demônio sair de dentro da panela. Eu vi um demônio sair de dentro da cozinha. Era só demônio. Mas até brinquei com a Vanessa uma vez. Falei, cara, esse cara não vê um anjo. É só demônio. E certa vez, a mãe dela chegou muito eufórica, muito desesperada ali. Ela tinha conversado com esse profeta. Na verdade, o profeta tinha chamado ela. E o profeta falou para ela assim, isso depois já de eu tentar ir ali instigar até ela falar. Ela falou assim, não, ele falou que se você casar com a Vanessa, ele teve uma visão e via a Vanessa magrinha, ressequida, parecia só os ossos, passando fome. E aquilo não entrou no meu coração. Isso aqui não é um tipo de fé que você tem que ter, tá? Isso não entrou no meu coração. E eu falei para ela assim, ó, tá bom, só que é o seguinte. Aí ela falou, olha, ele quer conversar com ela. Aí eu falei, tudo bem, só que ele vai conversar comigo também. Porque se eu estou no meio da profecia, a profecia tem que ser entregue para mim também. Então vamos nós dois sentar e ele vai entregar essa profecia para a gente. Pergunto para vocês, quando ele veio para falar essa profecia para a gente? Nunca. Eu não sei nem onde esse homem está hoje. Aí você olha para a Vanessa hoje, será que ela está ressequida? Então tem tipos de promessas que vocês têm que avaliar, entender. A profecia, você tem que entender que de fato se aquilo ali é de Deus ou não é. Mas existem profecias que Deus quer cumprir na sua vida. Existem profecias que de repente aquilo que eu estou falando agora, nesse momento, você está lembrando. E você precisa trazer isso à existência. Trazer falando, declarando. Um adendo que eu quero abrir aqui. Deus, para criar, Ele falou. A gente tem a Bíblia recheada de situações onde alguém falou e algo aconteceu. Cuidado com o que você fala dentro de casa. Cuidado com o que você fala para o seu filho. Cuidado com o que você fala para o seu amigo.
Porque a sua palavra tem poder. E se você acreditar, trazer a existência, olha só, se você trazer a existência aquilo que você vai estar falando, aquilo vai se cumprir. Tiago fala que o poder da morte e da vida está onde? Na língua. A língua já matou muito mais do que muitas guerras hoje em dia. Então tome cuidado daquilo que você vai falar, porque de repente você vai trazer à existência algo que não é desejado. Tenha paciência, muitas das vezes eu me estresso com o Caleb, hoje muito mais com o Caleb, que está ficando mais agitado, mas eu penso muito antes de falar. Porque uma palavra minha pode prejudicar uma geração. E eu preciso ter cuidado, e nós precisamos ter cuidado com aquilo que falamos, porque isso pode trazer existência a algo que não é desejado para a nossa vida. Então esse primeiro ponto que a gente estamos falando sobre fé, para termos fé a gente precisa trazer existência, coisas que não existissem como se existissem. Um exemplo aqui, vamos ter a nossa corrida dia 13 de abril, não é? Quem é que está atualizado aí? Quantos inscritos a gente já tem? 300 e quê? 360. Precisamos de 140, mas a gente precisa fechar um total de 500. Vamos trazer a existência que já existe esses 500. Comece a olhar, quando a pastora passar ali a quantidade que a gente tem, não começa mais a olhar 300, 400. Começa a olhar, enxergar, trazer a existência os 500. Porque a gente sabe que isso é um projeto de Deus para esse lugar. Sabemos que vidas vão ser alcançadas com esse projeto. Então comece a trazer a existência esses 500. Eu desafio você a mais. Comece a pensar em 550, 600, não sei se pode, pastora, mas comece a pensar em mais, comece a trazer a existência. Hoje você não está vendo. Quantos estão inscritos hoje? 500. É isso aí, traga a existência. Hoje temos inscrito 500 pessoas. Comece a trazer a sua existência. Um ministro chamado David, esqueci o nome, coreano. Paul Yong-Soo, né? Não, esse é o David, beleza. Ele é o ministro da maior igreja, Assembleia de Deus, do mundo, na Coreia do Sul. Foi, né, que ele já faleceu. E ele, no seu livro Quarta Dimensão, ele fala que ele estava orando para Deus, pedindo, ele era muito pobre, e ele já tomava conta de um bairro, uma igreja do bairro, e ele precisava, para fazer os estudos dele, precisava de uma escrivaninha, uma cadeira, e precisava de uma bicicleta para se locomover até a igreja. E ele começou a orar para Deus, pedindo isso. E passou um mês, passou 2 meses, 3 meses, 4 meses, isso não aconteceu. Ele começou a questionar Deus. O porquê, aquele pedido, aquela oração, se ele tinha sido uma pessoa tão dedicada a Deus, não tinha se cumprido. O Espírito Santo falou para ele: é porque você não é específico naquilo que você pede. Existem muitas bicicletas, eu não sei qual é a bicicleta que tu quer. Existem muitas escrivanias, eu não sei qual é a escrivania que você quer. Existem muitas cadeiras, eu não sei qual é o tipo de cadeira que você quer. E aquilo despertou ele começou a orar: Senhor, entendi. Agora eu quero uma escrivania de mogno, com rodinha, que eu possa... Filipinas, isso mesmo. Da Filipinas. E uma bicicleta, ele pediu uma bicicleta americana, se não me engano. E começou a orar com esse propósito. E teve um dia que ele chegou na igreja e até testemunhou isso: olha, eu queria dizer para vocês que eu já tenho. Mas ele não tinha. Mas eu já tenho. Deus já me deu a bicicleta, a escrivaninha e já me deu a cadeira. E nessa teve uns discípulos lá, uns jovens que foram: não, eu quero ver. E foram ver. Ele falou: meu Deus do céu, o que eu vou falar para esses rapazes? Eles vão pensar que eu estou mentindo. E ele explicou. Quando eles chegaram, eles não viram nada. Ele falou assim: cara, quando vocês nasceram, vocês estavam na barriga da mãe de vocês, não era? É. Você já existia? Já. Mas as pessoas já te viam? Não. Então a minha cadeira, a minha escrivaninha, a minha bicicleta, ela já está sendo incubada ali. Ela existe, só que você não está vendo agora, mas você vai ver. E aconteceu que, de fato, ele recebeu de um missionário a bicicleta, conseguiu a escrivaninha dele da Filipinas. E é assim que Deus quer operar na nossa vida. Às vezes a gente quer pedir algo para Deus, só que a gente não está sendo específico naquilo que a gente está pedindo. Muitas das vezes a gente erra
naquilo que a gente pede, porque a gente não é específico. E quando eu li esse livro, eu comecei a ser específico nas coisas que eu peço para Deus. Porque, de fato, é genérico. Eu sou muito enjoado para isso. Às vezes eu brinco muito com a Vanessa. Cara, me fecha mais aqui o negócio para me entender. Não seja muito genérico. E acho que Deus também é assim. Porque se você pede um carro para Ele, mas você não especifica qual é o carro que você quer... A Leia, cadê a Leia? A Leia queria uma estrada, né? Queria uma estrada. Eu falei, pede uma Oroch, pede uma Hilux. Estrada ainda é pequena para te carregar as tuas coisas. Então a gente tem que ser específico naquilo que pedimos. Então trazer à existência coisas que não existem como se existissem. Então Abraão creu, se tornando pai de muitas nações. Próximo versículo. Abraão, contra toda esperança, em esperança creu, tornando-se assim pai de muitas nações, como foi dito a seu respeito. Próximo. Assim será a sua descendência. Próximo. Sem esmorecer na fé, reconheceu que o seu corpo já estava sem vitalidade. Próximo. Porque tinha aproximadamente 100 anos de idade e que o ventre de Sara já estava sem vigor. Mesmo assim, não deixou de crer na promessa de Deus, mas foi fortalecido em sua fé e deu glórias a Deus. Próximo. Porque estava plenamente convencido de que ele era poderoso para cumprir o que havia prometido. Com consequência, isso lhe foi atribuído com justiça. Agora, não está escrito, lhe foi atribuído somente por causa dele, mas também por nossa causa, a quem Deus atribuirá justiça a nós. Aqui já está no 20, 24, volta para o 20. Essa versão não é a NVI, mas o que eu quero trazer aqui, Abraão, nesse termo que ele fala aqui, mesmo assim não deixou de crer. A palavra utilizada aqui é incredulidade. Incredulidade. E esse é o segundo ponto em relação à nossa fé. Não seja incrédulo. Por quê? A palavra incrédulo aqui, no grego, é apistia. Apistia. Mateus capítulo 17, versículo 14 e 21. Esse aqui é na ACF. Esse agora aqui é na ACF. Mateus capítulo 17, versículo 14 e 21. Então a gente já entendeu que a gente precisa trazer à existência as coisas que não existissem como se já existissem. E que não desejamos ser incrédulos. Vamos entender isso. Já? Olha só. E quando chegaram à multidão, aproximou-se-lhe um homem, pondo-se de joelhos diante dele, dizendo: Senhor, tem misericórdia do meu filho, que é lunático e sofre muito, pois muitas vezes cai no fogo e muitas vezes cai na água. E trouxe aos teus discípulos e não puderam curá-lo. E Jesus respondendo disse: ó geração incrédula e perversa, guarde isso. Até quando estarei eu convosco, e até quando vos sofrerei? Trazei-me-o aqui. E repreendeu Jesus o demônio que saiu dele, e desde aquela hora o menino sarou. Então os discípulos, aproximando-se de Jesus em particular, disseram: por que não podemos nós expulsá-lo? E Jesus lhe disse: por causa de vossa incredulidade. Olha só, segura aí nesse versículo. O que está escrito na Bíblia de vocês aí? Tem Bíblia que não está escrito incredulidade. Pequena fé. Tem algo diferente aí? Outra? Pouca fé? Se tivessem fé. Eu não quero dar uma de René Kivitz aqui não. Não quero atualizar a Bíblia não, tá? Mas a palavra grega aqui não é pouca fé, nem sem fé. É a palavra apistia,
que significa incredulidade. Não foi por causa da pouca fé deles, até porque os discípulos já tinham sido direcionados a expulsar demônios, já tinham expulsado demônios. Mas Jesus repreende eles por causa da incredulidade, porque em verdade vos digo que se tiverdes fé como um grão de mostarda, e aqui está certo, como um grão. Tem outras versões que falam, o que tem outra versão que fala aí? Fala aqui do tamanho de um grão de mostarda. Não é do tamanho, é como um grão de mostarda que vai crescendo, crescendo até se tornar uma das maiores hortaliças. Então, olha só. A incredulidade impediu aqueles discípulos de expulsarem aquele demônio. Próximo versículo. Volta, por favor, desculpa, volta. Se tiver de fé como um grão de mostarda, direis a este monte, passa daqui para acolá, e há de passar, e nada vos será impossível. Próximo. Mas esta casta não se expulsa senão por oração e jejum. Abe Uber e o Luciano Subirá também entram nesse contexto que eu comecei a acreditar. Eu desde criança eu entendi que a casta que deveria ser expulsa, que só poderia ser expulsa com jejum e oração, seria a casta de demônios. Mas se a gente for buscar o original, ele está falando sobre, ele não fala sobre demônios no original, mas ele está se referindo à incredulidade dos discípulos. Foi por causa da incredulidade deles que eles não conseguiram expulsar aquele demônio. Eu peguei desde segunda, né, só vou contar, mas não é para vangloriar, até o Delano ministrou ontem, que ele está lendo o livro Cultura do Jejum, né, do Luciano Subirá, e é interessante ali a gente poder contar, não para que, porque o Adriano jejua, essas coisas, não, mas também para estimular os outros a jejuar e também para a gente contar o nosso testemunho do resultado de tudo isso. E eu jejuei desde segunda até sexta-feira, 18 horas, não fiz completo, mas fiz de meia-noite até as 6 horas da tarde. E o propósito que eu tinha colocado, eu falei, que eu tinha lido essa passagem, eu falei, Jesus, meu propósito com esse jejum é que você possa tirar a incredulidade do meu coração. Porque muitas das vezes a gente não sabe, mas a gente é incrédulo para muitas coisas. E é uma diferença entre crer. Aqui, a incredulidade, eu passei a não crer mais. A fé eu recebo a partir do momento que eu começo a crer. Eu começo a fortalecer a minha fé, crescer a minha fé. Mas aqui ele fala que os discípulos pararam, até é um termo estranho, porque pararam de crer. Eu não sei se a situação fez eles entrarem em incredulidade e eles não conseguiram expulsar aquele demônio. E muitas das vezes a situação do nosso dia a dia, eu não sei o que você passa, muitas das vezes a gente passa por perrengues, mas nos faz ter incredulidade. E quando já a gente se torna incrédulo, a fé já foi embora há muito tempo. Porque já não começa a acreditar mais no que Deus pode fazer na nossa vida. Muitas das vezes a gente questiona a Deus porque Deus não fala conosco. Eu não sei se você já passou por isso, mas tem momentos que Deus se cala. Tem momentos que Deus se cala. Você pede, mas não tem resposta. Mas é a fé que vai fazer você acreditar, e você vai dizer assim, ele pode estar calado, mas ele está trabalhando. Ele pode estar calado, mas ele não me abandonou. Ele pode estar calado, mas ele está comigo. Eu sei que ele está aqui. Então, não perca a sua fé. Não seja incrédulo nas coisas de Deus. Eu orei muito para Deus, né? Orei, entre aspas, pedi, né? Aí ele pedindo, eu queria muito uma menina. E eu comecei a pedir, Deus, olha o que eu falava para Deus, Deus, se vier um menino, cara, glória a Deus, porque tu és bom comigo. Tu és bom demais comigo. Mas se vier uma menina,
eu entendo que é uma resposta que, tipo assim, cara, o Adriano não é aquele cara totalmente entregue, mas é uma recompensa que tu está me dando. Tu está dizendo assim, meu filho, está aqui um presente para ti. E eu vou entender que, de fato, por mais que eu seja falho, por mais que eu erre, que não é justificativa, eu só estou dizendo que por mais que eu falhe, por mais que erre, mas tu tem sido bom demais comigo, isso seria um sinal. E quando a Vanessa fez o exame, né, na verdade ela me enrolou e falou que o exame ia sair num dia. Quando foi no meu aniversário, ela já trouxe o resultado do exame. Quando eu vi aquilo, eu confesso que eu lagrimei, ela viu, e veio isso para mim, presente de Deus para mim, uma resposta de Deus para a minha vida. Amém? Então, independentemente das circunstâncias, daquilo que você está passando, eu não sei o que você está passando, se é uma dificuldade financeira, se é uma dificuldade de saúde, se é uma dificuldade da sua família, não perca a fé. Crê em Deus no que Ele pode fazer, porque Ele pode fazer muito mais do que pedimos ou pensamos. Então, não seja incrédulo com o que Deus tem entregado nas tuas mãos, porque se Ele falou que vai cumprir, Ele vai cumprir. Amém? Um outro ponto, Hebreus 11, versículo 6. Hebreus, capítulo 11, versículo 6. Sem fé é impossível agradar a Deus, pois quem dele se aproxima precisa crer que Ele existe e que recompensa aqueles que o buscam. Mantém esse versículo. Meu irmão, sem fé é impossível agradar a Deus. Uma das coisas mais espetaculares que eu encontro nos evangelhos é quando Jesus é surpreendido com pessoas que têm tamanha fé. Eu gosto da história do centurião, quando ele chega até Jesus e diz: Jesus, o meu servo, ele está terrivelmente doente, paralítico, na sua cama, e eu quero que você cure ele. E Jesus diz: vamos na sua casa. E ele fala assim: não, Senhor, eu não sou digno que você entre na minha casa, mas eu sei que basta uma palavra sua e o meu servo será curado. Basta uma palavra sua. À distância, a gente fala muito hoje de trabalhar à distância, né? À distância, o meu servo será curado. E o centurião fala assim: Senhor, porque eu sou um homem sujeito à autoridade, e eu também tenho pessoas sujeitas a mim. Se eu falar para um vá, ele vai. Se eu falar para outro venha, ele vem. E eu sei que basta uma palavra sua, o meu servo será curado. E Jesus clama: eu não tinha visto, ainda não vi em Israel tamanha fé como deste homem. Então você quer alegrar o coração de Deus, você quer alegrar o coração de Jesus, tenha fé. A alegria do Senhor é a nossa força. Mas para me alegrar Ele, preciso ter fé. Isso é um dos pontos principais. E o outro ponto, a fé não nos deixa desanimar. A gente iniciou com o versículo de 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 18. E a carta de Coríntios, né, não é Coríntios, mas a carta aos Coríntios, Paulo é alertado sobre falsos apóstolos que surgiram de dentro da igreja da cidade de Corinto. E Paulo começa a alertar
E ele fala até, ele usa um versículo que ele diz que esses falsos profetas, eles se transfiguram como, falsos apóstolos se transfiguram como apóstolos de Cristo, mas aquilo para ele não era novidade, porque até Satanás transfigura como um anjo de luz. Então, Paulo começa e termina assim, com esse versículo: assim fixamos os olhos não naquilo que se vê, mas no que não se vê, pois o que se vê é transitório, mas o que não se vê é eterno. Projeta aí 2 Coríntios capítulo 4, desde o primeiro versículo. 2 Coríntios capítulo 4, NVI. Olha só, vamos entender o contexto disso. Portanto, visto que temos este ministério pela misericórdia que nos foi dado, não desanimamos. Antes, renunciamos aos procedimentos secretos e vergonhosos, não usamos de engano, nem torcemos a palavra de Deus. Ao contrário, mediante a clara exposição da verdade, recomendamos-nos a consciência de todos diante de Deus. Contudo, se o nosso evangelho está encoberto, é para que os que estão perecendo que está encoberto. O Deus desta era cegou o entendimento dos descrentes, para que não vejam a luz do evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Não pregamos a nós mesmos, mas a Jesus Cristo, o Senhor, e a nós como os escravos de vocês, por causa de Jesus. Pois Deus que disse, das trevas resplandeça a luz, Ele mesmo brilhou no nosso coração, para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Jesus Cristo. Temos, porém, esse tesouro em vasos de barro, para mostrar que o poder que a tudo excede provém de Deus e não de nós. Interessante isso aqui. Paulo entende aqui que o poder não vem dele. Por isso que esse tesouro é entregue em vasos de barro, para mostrar que o poder excede, que provém de Deus e não de nós. Próximo versículo. De todos os lados somos pressionados. Quem é pressionado aqui? Mas não desanimamos. Ficamos perplexos. Quantos ficam perplexos aqui quando vê o preço da carne? Mas não desesperados. Imagine só. Pode vir uma crise pesada pela frente. Ficamos até perplexos. Mas quando temos fé, não desanimamos. A pior coisa é a gente, como cristão, querer reclamar. Quando eu chego em casa, às vezes, meu Deus do céu, deu tudo isso de compra. Mas eu lembro, eu falo, Deus, eu te agradeço, porque até agora tu me deu oportunidade, por mais que esteja caro, mas tu está me dando a oportunidade de eu ter a minha geladeira cheia. Perplexos, mas não desanimados, mas não desesperados. Próximo. Somos perseguidos. Quem é perseguido aqui? Eu sou perseguido. Mas não abandonados. Você pode estar sendo perseguido, meu irmão, mas você não é abandonado. Abatidos, mas não destruídos. Próximo. Trazemos sempre no corpo o morrer de Jesus, para que a vida de Jesus também seja revelada no nosso corpo. Pois nós que estamos vivos somos sempre entregues à morte por amor a Jesus, para que a vida dele também se revele no nosso corpo mortal, de modo que a morte atue em nós, mas em vocês a vida. Está escrito, eu criei, por isso falei. Com esse mesmo espírito de fé, nós também cremos e por isso falamos. Porque sabemos que aquele que ressuscitou o Senhor Jesus dentre os mortos,
Também nos ressuscitará com Jesus e nos apresentará a Ele com vocês. Tudo isso é para o bem de vocês, para que a graça que está alcançando um número cada vez maior de pessoas faça transbordar as ações de graças para a glória de Deus. Por isso, não desanimamos, embora exteriormente nos desgastemos, interiormente estamos sendo renovados dia após dia. Quem crê nessa palavra? Por mais que você esteja sofrendo, volta lá novamente. Você pode estar desanimado hoje. Você pode estar desgastado da situação. Mas as promessas de Deus se renovam a cada dia, se renovam a cada manhã na minha e da sua vida. Interiormente eu sei que tem muitas pessoas que não transmitem, não mostram às vezes que estão passando por dificuldade. Mas você não está só, Deus está contigo. Próximo. Pois os nossos sofrimentos leves e momentâneos produzem para nós uma glória eterna que pesa mais do que todos eles. Olha só o que Paulo está dizendo. Ele está dizendo que esse sofrimento é leve e momentâneo. Leve e momentâneo. Que produz nele uma glória eterna que pesa mais do que todos os outros. Próximo. Assim, fixamos os nossos olhos, não naquilo que se vê, mas naquilo que não se vê. Porque aquilo que se vê é transitório, mas aquilo que não se vê é eterno. Amém? A fé não nos deixa desanimar. A fé é o nosso combustível no momento de adversidade. E sem fé é impossível agradar a Deus. Então, meu irmão, que essa palavra possa entrar no seu coração assim como entrou no meu coração. Que a fé de Deus possa aumentar na sua vida. Que toda raiz de incredulidade possa ser tirada da sua vida, da minha vida. E que venhamos trazer à existência as promessas que Deus tem para nossas vidas. Você sabia que na Bíblia tem mais de 8.000 promessas? Você já pegou alguma dessas para você? Tem mais de 8.000 promessas. Para que desanimar? Para que ficar triste? Deus tem mais de 8.000 promessas para você. Amém?